E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Nós paramos para meditar nessa palavra. Jesus, ele foi o que mais pregou o evangelho. E a gente para ver, quando Jesus veio nessa terra, Jesus, ele não cessou de anunciar o evangelho do reino. Onde a gente vê aqui nessa noite, meu querido, que houve um convite, onde o Senhor convidou Levi: segue-me. E ele deixou tudo, levantou-se e seguiu. E aqui Jesus fazendo esse convite a Levi. Levi, ele não mediu esforço, ele levantou e seguiu a Jesus. E Levi, ele se alegrou com o convite de Jesus. Ele preparou, a palavra do Senhor nos fala que ele preparou um banquete para Jesus em sua casa. Ele preparou aquele banquete. Jesus estando ali, tinha uma grande multidão sentado naquela mesa com Jesus. Mas os fariseus religiosos daquela época chamou os discípulos de Jesus e falou: ai, o seu mestre, ele senta numa mesa com publicano e pecadores. Mas tem algo interessante que Jesus fala para os fariseus e para os escribas. A palavra nos fala no 30 e 31. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicano e pecadores? Mas Jesus, ele cheio de sabedoria, ele dá resposta para aqueles homens que veio caçar motivo em Jesus. No 31, Jesus respondendo disse: não necessita de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu parei para meditar nesse versículo onde o Senhor, ele fala que quem precisa do médico é o enfermo, é o doente. Mas deixa eu falar para você nessa noite, meu querido. Eu tenho visto pessoas pegando esse versículo, isolando sobre a sua vida para continuar na sua prática pecaminosa. Tem pessoas que continuam pegando esse versículo falando: ai, mas Jesus, ele veio e foi para mim mesmo. Jesus, ele veio e foi para mim, pecador. Mas deixa eu te falar algo nessa noite, meu querido. O médico, você só passa a ser paciente do médico quando você chega até aquele médico para que ele possa te tratar. Não tem como você estar doente nesse mundo e falar que Jesus veio para você se você ainda não passou a ser o paciente de Jesus. O médico, quando pega o enfermo, ele começa a cuidar desse enfermo. Ele vai mudar daquele enfermo, ele vai mudar o seu alimento, ele vai tratar aquele enfermo com remédio, ele vai examinar aquele enfermo para ver o que aquele enfermo está se passando, para começar a dar o remédio na dosagem certa. Então eu falo para você nessa noite, meu querido, se você tem se achado enfermo, deixa Jesus tratar. Se você tem se achado enfermo, você tem que ser tratado pelo médico que é Jesus. Aleluia. Porque Jesus falando: olha, quem precisa do médico é aquele que está enfermo. Mas o médico, ele tem que começar a cuidar do enfermo para tratar
tratar da ferida do enfermo. E você muitas vezes, meu querido, você não quer ser tratado com Jesus e quer continuar com a sua enfermidade, com desculpa na sua enfermidade. Jesus veio para mim, mas Jesus, a palavra do Senhor nos fala, meu querido, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não mente mais, aquele que adulterava, não adultere mais, porque quando o médico chega, o médico começa a tratar, e esse enfermo, ele tem que ser curado na presença de Jesus. Porque Jesus, ele é o médico, Jesus, ele é o médico que vai tratar o pecador. Mas muitas vezes as pessoas falam, olha, a igreja não é um hospital. A igreja não é como hospital. Sim, a igreja é como hospital onde o médico é Jesus. Mas o que adianta você estar dentro do hospital e não querer ser tratado pelo médico que é Jesus? O que adianta você estar dentro do hospital e não seguir a receita que o médico passou para você? Então a receita nós temos que seguir é a palavra de Deus, para que eu e você viemos ser tratados na presença do médico que é Jesus. E Jesus nessa noite ele te convida, meu querido, assim como ele convidou Levi, ei, vem comigo, e Levi aceitou ser tratado por esse médico. Levi, ele aceitou, ele se alegrou. Então nós te convidamos nessa noite, meu querido, se você quer ser tratado daquilo que você tem passado, vem para Jesus. Se você quer ser tratado, deixa Jesus tratar a sua enfermidade. Se você quer ser tratado, meu querido, deixa Jesus cuidar de você, porque ele é o bom médico que cuida do pecador. Jesus Cristo, ele é o médico. Aonde em Lucas 5, versículo 32, e eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, para o médico tratar, para Jesus tratar na sua vida, você tem que fazer, você tem que vir a Jesus, escutar o chamado: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu te aliviarei. Então Jesus falou, olha, eu não vim para chamar aqueles que são justos, mas eu vim chamar aqueles que querem vir a mim, para me justificar. E a palavra do Senhor nos fala em Romanos 4, versículo 25, que Jesus, quando veio, meu querido, ele morreu pelo pecado do homem, mas quando ele ressuscitou para justificar o homem dos seus pecados. Então Jesus é o mesmo que ele tem chamado a humanidade a um tratamento que é na presença de Jesus. A humanidade, ela está doente, aonde a cura é Jesus. A humanidade, ela está doente. A palavra do Senhor nos fala, meu querido, que quando lá no Éden o homem pecou, Deus falou, olha, você come de todo fruto, mas daquela árvore você não come, porque certamente o dia que você comer, você morrerá. Ali o homem, quando foi colocado naquele jardim, Adão, ele entrou com vida, mas quando Adão saiu daquele jardim, ele saiu com esse vírus que é o pecado, a desobediência sobre ele. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus, ele veio com a cura, porque Jesus é a cura do pecado do homem. A palavra do Senhor também nos fala em Lucas. A palavra do Senhor continua nos falando em Lucas, onde a palavra nos fala sobre Zaqueu, publicano. A palavra do Senhor nos fala que aquele homem, ele já tinha até ouvido falar de Jesus, e Jesus, passando onde Zaqueu se encontrava, Jesus, ele foi cercado pela multidão. Mas Zaqueu era um homem de pequena estatura, ele queria ver Jesus, mas aquela multidão impedia. Mas Zaqueu, ele subiu na figueira brava. Quando ele subiu naquela figueira, ele subiu para ver a pessoa de Jesus. Mas quando Jesus olha para cima, fala, Zaqueu, desce que hoje convém eu entrar na sua casa. Mas a gente vê que para Zaqueu ver Jesus,
ele teve que subir. Mas para ter um encontro com Jesus, Zaqueu, ele teve que descer. Muitas vezes a gente queremos subir no nosso orgulho, nós queremos subir no nosso eu faço, eu posso, eu sou. Mas muitas vezes, meu querido, a gente não desce o nosso orgulho para ter um encontro com Jesus Cristo. Mas quando Zaqueu desceu, ele teve um encontro com Jesus. E o encontro de Zaqueu, quando ele teve com Jesus, Jesus não falou: olha, Zaqueu, você está roubando o povo. Jesus não apontou: ah, Zaqueu, você tem que mudar. Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, ele viu que Jesus era diferente. Jesus não constrangeu Zaqueu a nada. Ele em si caiu em si e falou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolverei aquilo 4 vezes mais de que se eu tenho. Ele não falou eu roubei, ele falou: se eu tenho defraudado, eu vou devolver 4 vezes mais. O que eu quero te falar, meu querido, quando você tem um encontro com Jesus e Jesus entra na sua casa e você deixa Jesus mudar a situação, eu falo para você, meu querido, o seu caráter vai ser mudado, porque o médico dos médicos entrou e tratou aquilo que você não conseguia. Deus vive. Então é necessário. Jesus, ele veio para o doente, sim. O médico, quando ele se forma para cuidar do doente. Mas quando o doente está doente, ele procura o hospital para ser tratado. Então não adianta você estar no mundo falando: Jesus veio para mim, Jesus veio para mim, mas não vai até Jesus para ser tratado. Você não tem ido até Jesus para ser tratado. Ei, você só passa, eu torno a repetir, você só passa a ser paciente do médico quando você vai até ele para ser tratado. Quem é paciente de Jesus é aquele que Jesus entra e trata e muda e molda e muda as coisas de lugar. Não é você que se receita, é o seu médico que vai receitar o que você tem que fazer para ser curado da sua enfermidade. Então quem receita o paciente é Jesus Cristo. É Jesus que receita e muda a vida do homem. Jesus, ele é a cura. Jesus é o médico que quer tratar verdadeiramente o paciente que quer ser tratado. Ninguém é tratado pelo médico obrigado. Ninguém é tratado pelo médico obrigado. Você é tratado pelo médico quando você procura o médico. Então procura Jesus, que ele vai tratar a sua vida e curar aquilo que só ele pode. Jesus é a mudança do homem. Então nessa noite eu quero te falar, meu querido, Jesus está voltando e há momento. Esse é o momento de você chegar ao médico do médico, ao Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia. E nessa noite eu te faço o convite, meu querido: se achega ao médico dos médicos, que é Jesus, porque fora de Jesus você não será curado. Eita, Jesus. Quem cura o pecado é Jesus Cristo. E nessa noite eu quero te convidar a isso.